Se você foi escolhido por Deus, se prepare, porque você vai viver essas estações, essas coisas que na verdade faz parte do propósito de Deus para que a promessa se cumpra. Mas calma, antes que você saia desse vídeo, deixa eu te explicar. E eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai sair com mais fé, com mais garra, mais esperançoso de que realmente o que Deus falou ao seu respeito vai se cumprir na sua vida. Pois bem, nós sabemos que nós não viemos prontos de fábrica, então nós precisamos passar pelo teste do tempo, nós precisamos passar por situações que vão nos lapidar, que vão nos deixar mais maduros e experientes. E para que isso aconteça, existem algumas coisas que vão acontecer para nos forjar nesse processo. Eu lembro que quando eu recebi muitas promessas de Deus, e a gente fica feliz quando a gente recebe as promessas, porque a gente já acha que vai acontecer. E eu sei que existem pessoas que recebem promessas que para aquele propósito que Deus queria, logo se cumpre, mas quanto maior a promessa, maior é o trabalhar de Deus em nós, porque o desejo de Deus não é nos perder, mas é que sim, nós obedeçamos na íntegra e façamos aquilo que é o desejo de Deus para que o propósito dele se cumpra e para que a gente também seja, além de viver na plenitude em Deus, porque quando nós cumprimos o propósito, a maior satisfação na vida realmente é estar cumprindo o propósito. A gente poderia ter bens, riquezas e tantas outras coisas, mas eu acredito que se ao final da vida não tivéssemos cumprido o propósito, com certeza na nossa mente passaria, poxa, eu tive tudo e tive tantas coisas, mas parece que falta algo dentro de mim. E não é esse o desejo de Deus para nós. O desejo de Deus para nós é nos lapidar para que a gente esteja realmente preparados para aquilo que Ele quer fazer. Mas quando nós recebemos uma palavra, começa então o trabalhar de Deus em nós. E esse trabalhar muitas vezes foge daquilo que a gente pensa ou imagina. E nós começamos a passar por situações a qual nós não esperávamos que era necessário. Eu não sei você, mas eu já passei por situações que eu pensava, será que é isso mesmo? Será que precisa acontecer isso mesmo? Mas realmente foi necessário, porque a gente sai entendendo que crescemos, que amadurecemos e não há nada mais precioso do que a gente se tornar mais preparados e mais maduros para aquilo que Deus quer. Então eu comecei a ver que é necessário algumas estações de Deus em nós, como por exemplo, às vezes para que a gente cumpra o propósito de Deus ou antes de cumprir o propósito de Deus, nesse processo o Senhor vai fazer algumas coisas e para alguns é necessário tirar de algumas mesas. É isso mesmo. Às vezes as pessoas com quem você anda realmente não são pessoas boas e são necessárias sair da sua vida, mas às vezes existem pessoas que não é que elas não são boas, às vezes a gente até se questiona por que parar de andar com fulano, por que parar de andar com ciclano, mas o que Deus ministra é que às vezes as pessoas com qual você está caminhando não faz parte do propósito de Deus para aquilo que Deus quer. Talvez elas não estejam alinhadas com aquilo que Deus quer e te atrapalharia, talvez não acrescentaria, não somaria ou não te faria avançar e por isso a necessidade de Deus te tirar de algumas mesas. A verdade é também que eu acredito que nesse tempo você ouviu muito como eu ouvi e eu recebi como uma palavra de Deus que muitas vezes Deus nos tira de lugares e mesas porque Ele ouviu o que nós não ouvimos. Ele ouviu quantas vezes as pessoas falavam bem ao seu respeito quando você estava, mas quando você saía, você era o assunto da mesa. E isso não é do agrado do Senhor. Porque Deus, Ele nos ama e Ele também zela por nós. Ou seja, Deus, Ele tem um carinho tão grande por nós que Ele cuida de nós mesmo quando nós não estamos. Outro processo muito interessante e muito necessário que Deus nos faz viver é a fase do isolamento. Mas por que isolamento? Às vezes as pessoas que você ama, às vezes as pessoas que te amam, elas saem da sua vida por um tempo, mas porque
era necessário. Mas por que necessário? Eu também me perguntei tanto. Mas é porque quando nós nos isolamos, nós temos mais tempo, nós temos mais sensibilidades para que a gente compreenda o que Deus está querendo. A gente consegue ter mais sensibilidade em ouvir a voz de Deus e obedecer. A gente tem mais tempo de nos gastarmos em oração, em busca e ler a palavra de Deus. A gente tem mais tempo de se dedicar em querer saber qual é a vontade de Deus para nós, porque imagina quando nós estamos rodeados de pessoas, quando a gente vive com tanta gente legal e sempre fazendo alguma coisa, a gente não consegue ser despertado para aquilo que Deus deseja. Então é necessário esse isolamento. Nós somos isolados do mundo porque a gente quer? Não. Porque nós somos metidos? Também não. Mas é um tempo do Senhor para nós, porque é aquele tempo de preparação. Quantos homens de Deus nós vimos que passaram por esse tempo? Até mesmo Jesus, ele separava-se dos discípulos e ele ia orar. Ele, como homem, como Deus, mesmo assim, ele se isolava, e o propósito do isolamento é ouvir a voz de Deus, receber o direcionamento de Deus e entender o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Outra coisa que acontece muito é quando Deus começa a fazer algo grande através de nós, nem todos estão conosco e nem todos vão acreditar na grandeza do propósito de Deus. Às vezes nós seremos desacreditados e tá tudo bem, porque até que a gente consiga construir uma autoridade naquilo que Deus nos chamou para fazer, é assim que acontece. O que nós não podemos é desistir no meio do caminho, porque como eu sempre gosto de dizer, só nós estávamos lá quando nós recebemos uma palavra vinda do céu. Só a gente estava quando Deus falou conosco o que Ele deseja fazer. Então, não desista. Se você está sendo desacreditado, calma, é só questão de tempo. Continue no foco, no propósito, continue fazendo com autoridade, orando a Deus para que você tenha mais autoridade naquilo que Ele te chamou para fazer, que com certeza isso é só questão de tempo. Às vezes nós seremos desacreditados mediante aquilo que nós somos usados para fazer. Às vezes nós seremos desacreditados, pessoas questionando, será que Deus chamou para isso mesmo? Será que é isso mesmo? Você entendeu certo? Será que... e tal, e tantas coisas. Mas nós precisamos focar na palavra que o Senhor nos disse. Porque você se lembra quando Deus tinha um propósito com José? Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi vendido. Mas para que Deus cumprisse o propósito e ele tivesse nesse processo de amadurecimento e como alguém que honra a Deus, ele passou por todas essas fases, mas ele tinha um alvo que era viver a vontade de Deus em sua plenitude, e por isso ele alcançou o posto que ele deveria estar, que é ser governador do Egito. Nós vemos também a história de Davi. Se Davi não fosse rejeitado, quem sabe não haveria tanta unção de Deus na vida dele, porque você sabia que quanto mais nós somos rejeitados, e esse é um dos propósitos, é que ao invés disso vir para nos destruir, a gente tem aquela garra, aquela mais vontade ainda de buscar algo que te gere mais vontade. Então eu sei que Deus me chamou e eu vou continuar buscando, vou continuar me entregando, porque quem vai fazer não é a gente, é o Deus que nos prometeu. Nós só somos o vaso usado, nós só somos o instrumento que Ele vai usar, mas o poder virá dele e todas as ferramentas necessárias também virá dele. Então fique firme, só fique no propósito e continue fazendo o que Deus está te pedindo nessa hora, mesmo que talvez isolado, sem ninguém. As pessoas, por incrível que pareça, é verdade isso, às vezes você se sente sem ninguém. Tem pessoas que às vezes está rodeado de pessoas, mas se sente sem ninguém. E quem sabe isso não é
porque nós não sabemos fazer amizade, não, é porque chega um tempo de Deus na nossa vida que nós ficamos isolados, mas para um propósito de Deus. Nós estamos falando da solitude, nós estamos falando do isolamento não desejoso, mas um isolamento que quase que obrigatoriamente para que a gente se prepare para aquilo que Deus deseja. O isolamento, o único propósito do isolamento é realmente o preparo. Talvez se o seu isolamento seja de não ver ninguém, de não querer estar com ninguém, talvez não seja essa mensagem para você, porque o isolamento que eu estou falando é aquele que quando você se vê sem ninguém, a única vontade que você tem é de se preparar, de fazer realmente aquilo que está ao teu alcance para que você consiga viver as promessas de Deus. Uma coisa que acontece muito também é Deus trocar o ambiente que a gente vive. Isso mesmo. Talvez as companhias que você vivia, elas serão mudadas, mas não porque você vai procurar as pessoas, mas sim porque Deus começa a te apresentar pessoas, trazer pessoas novas. E quando você olhar e deparar, você vai ver que essas pessoas que estão vindo realmente são enviadas de Deus. Por quê? Porque às vezes elas são aquilo que Deus está te chamando para ser e para fazer, ou às vezes elas conseguem te aconselhar a viver ou a fazer aquilo. É muito interessante isso, de verdade. Eu comecei a perceber isso na nossa vida, que aquilo que Deus queria que a gente fosse, Ele começou a apresentar a gente e colocar a gente no meio de pessoas que realmente já são, já exercem essas funções e já fazem essas coisas. É muito interessante. Então você precisa se atentar aos detalhes. Comece a se atentar, comece a ver as pessoas que Deus está colocando e você vai ver que se encaixa com aquilo que Deus está te chamando. Isso é extraordinário. Tudo que eu falei aqui para você antecede o cumprimento da promessa de Deus para nós. Por isso, se você está passando por algo que foi citado aqui, não desista, não desanime. Ei, não pense em parar, porque você está prestes a viver o cumprimento da promessa do Senhor para você. É motivo de você se alegrar, é motivo de você arregaçar as mangas e dizer: agora que eu vou fazer mesmo, porque eu vou viver o sobrenatural de Deus na minha casa, na minha família. Ei, não deixe que as circunstâncias externas te paralise, te pare, mas continue firme, continue no propósito, porque as bênçãos de Deus já estão chegando para você. Creia nessa palavra, receba essa palavra, porque é uma palavra de Deus para o nosso coração. Tudo que estamos passando agora existe um propósito, e esse propósito é maior do que nós, é extraordinário, e nós vamos viver o cumprimento da promessa do Senhor para nós. Tudo que o Senhor está fazendo, só você aceitar. Aceite que o processo vai fluir mais rápido, você vai viver o que Deus tem mais rápido. Ei, você vai ser abençoado, eu tenho certeza. Não esqueça de se inscrever aqui para ficar por dentro dos próximos vídeos. Eu sempre virei com uma palavra de Deus para o seu coração, aquilo que o Senhor tem ministrado, aquilo que o Senhor quer falar conosco, e você precisa estar aqui para estar com a gente recebendo aquilo que os céus têm para nos entregar, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.